Um dia, alguém me disse que Deus, aquele Deus que dizem estar longe lá no céu, pois é, me disseram que ele falava com os mortais. E eu logo pirei nessa conversa. Ok. E como ouvir a voz desse Deus? Me perguntei. Deve ser maravilhoso. Mas, aí é que está. Ele falava. Ok. Ouvir sua voz não é para qualquer um. Bom, eu nunca me achei importante e nem digno. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu me emocionei com o fato de que Deus falava, logo já desisti de ouvir essa voz maravilhosa demais para minha insignificância. Mas grande foi a minha surpresa quando descobri que para ouvir a voz de Deus não precisava ser tão especial assim. Bastava se dispor a ouvi-lo. Mas há algumas atitudes que devemos tomar para nos aproximarmos dele. Sim, há. Para ouvirmos a sua voz, é preciso tomarmos algumas atitudes. Que atitudes são essas? Chama a vinheta aí. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Essa conversa eu quero ter com vocês aqui sentadinho, tá? Não é nenhuma cadeira aqui para youtubers, né? Porque eu não tenho as cadeiras especiais dos youtubers, mas eu quero ficar centrado aqui, sentadinho, porque esse papo aqui agora é um papo muito especial, né? Será que Deus ainda fala? Será que Deus fala com a gente? Que história é essa de ouvir a voz de Deus que muitos cristãos falam? Ah, eu estou ouvindo a voz de Deus, né? Essa história aí que muitos cristãos falam de ouvir a voz de Deus. Como é que será que é essa história? Será que Deus ainda fala hoje? Eu preparei aqui alguns textos bíblicos e vou ser bem rápido, vou ser bem objetivo, né? Porque senão a conversa fica chata. Mas eu quero pedir de cara para vocês, se inscreva no canal, se inscreva aí, aperte o botãozinho de inscrito, aperta o sininho para você ter todos os vídeos aí. Vão ter vídeos engraçados, vídeos bem-humorados, vídeos de música, estou preparando alguns vídeos de música, vídeos falando sobre a Bíblia, papo sério e muitas outras coisas, papos polêmicos, tá bom? Mas sempre à luz da palavra, sempre, nunca perdendo a graça e a vida que nos dá a palavra de Deus, ok? E deixa aí a sua sugestão de temas, tags, aquilo que você quiser que eu fale, eu vou estar falando aqui para você, tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos falar agora, vamos ao tema de hoje, vamos falar se Deus fala ou não fala com a gente, não é verdade? É sobre isso que eu quero falar hoje. O papo sério de hoje é como assim? Deus fala? Deus já falou alguma vez? Que história é essa, né? Bom, por que Deus, eu acredito que Deus fala, eu ouço a voz de Deus em muitas situações na minha vida, sem querer aqui ser charlatão, sem querer aqui estar enganando ninguém, eu ouvi a voz de Deus, mas Ele fala com cada um de uma maneira especial. Então Deus fala na intimidade da sua amizade. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa ser amigo de Deus, né? Deus, ele precisa, a Bíblia diz que Deus caminhava com o homem, com a mulher no jardim, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu preparei aqui, ó, separei, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui já é uma situação em que Deus ainda falava com o homem, que Deus ainda falava com a sua criação, né? De uma forma mais clara, de uma forma mais audível, como um amigo. A Bíblia diz que Deus passeava pelo jardim, eu acredito que Deus passeava ali com Adão, Deus passeava com Eva. Eles não tinham maldade, eles tinham intimidade com Deus. A partir daquele momento em que eles se esconderam de Deus, então a Bíblia diz que Deus não falou mais com eles. Por quê? Porque eles fugiram da presença de Deus, eles fugiram da intimidade. Então, para você ouvir a voz de Deus, você precisa o quê? Ter intimidade com Deus, buscar essa intimidade, gastar tempo na presença de Deus para que você possa ouvi-lo, ok? É isso daí. E outro texto que eu preparei foi o seguinte:
Como ouvir a voz de Deus? Com o propósito de abençoar. Ouvir a voz de Deus você consegue também quando você tem o propósito de abençoar alguém. Deus não fala com qualquer um por aí. Não é que nós somos especiais ou melhores se ouvimos a voz de Deus. Não é isso. É que nós nos submetemos, nós procuramos ouvir. Você por acaso sai por aí falando na rua como um louco, passa uma pessoa do seu lado e você fala: "Oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Ô, cara, legal." Aí passa uma mulher grávida do outro lado: "Ô, tudo bem, moça? Como é que tá? Quantos meses? Como é que..." Você faz isso? Muito menos Deus, né? Deus não faz nada disso. Deus, ele espera ser ouvido. Deus, ele quer ter intimidade conosco, né? E ele fala conosco com um propósito. Qual que é o propósito que você quer ouvir a voz de Deus? E um dos propósitos lindos que Deus fala conosco é quando nós temos o propósito de abençoar a outras pessoas. Se você tem o propósito de abençoar a outras pessoas, então com certeza você vai ouvir a voz de Deus nos detalhes. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém? Então assim, Deus ouviu a voz dos levitas e Deus também falou com eles ali. A Bíblia diz que eles abençoaram o povo e a oração deles foi até os céus. Então assim, Deus, ele ouve a nossa voz e ele fala conosco com o propósito também de abençoar. E para recebermos a sua cura e restauração. Deus é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que abençoa. Então, por que Deus fala conosco, fala com você? Para poder te abençoar, para poder transformar a tua vida. Esse versículo diz assim, lá em Deuteronômio 4:30, diz assim: "Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz", né? Então, quando nós nos voltamos para Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós estamos nessa situação em que as coisas estão difíceis, né? Eu me lembro de um episódio que eu vou preparar um vídeo aqui também, em que eu era adolescente e estava em depressão. Mas eu comecei a clamar a Deus e eu ouvi no meio daquela depressão, no meio daquela escuridão, a presença de Deus me abraçou e eu ouvi a voz de Deus no meu coração. A voz de Deus não é uma voz que fica gritando, bradando por aí. A voz de Deus não é a voz de homens que ficam querendo aparecer por aí em nome de Deus. A voz de Deus é aquela voz suave ou como a voz de muitas águas. Você já viu um rio cheio, caudaloso? Ele não faz muito barulho. Ele vai fazendo aquele barulho suave, mas vai levando todos os problemas, todas as árvores secas, tudo aquilo que de sedimentação, o rio ele vai empurrando tudo. Assim é a voz de Deus. Ela arranca da tua vida, do teu interior, todo problema, toda sedimentação. Ela vai abençoando, empurrando tudo. Ok? E lá em Deuteronômio 28:2 diz assim: "E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus." Então, Deus, ele quer falar conosco. E ele fala. Como que ele fala? Como ouvir a voz de Deus? Deus ainda fala hoje? Essa é a sua pergunta? Deus sempre falou. E Deus ainda fala. E aí talvez você esteja se perguntando, ou comentando, ou se sentindo menosprezado, dizendo: "Ah, mas Deus fala com pessoas importantes ao longo da história. Deus falou com a Madre Teresa de Calcutá, Deus falou com o apóstolo Paulo, Deus falou com o apóstolo João. Deus não fala com um simples mortal como eu." Deus fala, porque se você parar para pensar, todas essas pessoas que ouviram a voz de Deus e que abençoaram outras vidas e que foram abençoadas pela presença de Deus, são pessoas de carne, osso, são pessoas com sentimentos, com problemas. Estuda a vida dessas pessoas que você vai ver. Paulo foi tido como morto muitas vezes. A Madre Teresa, ela se sentiu depressiva muitas vezes porque ela via e sentia o sofrimento dos outros. E muitos outros, João, Pedro, os apóstolos, os mártires do cristianismo, eles ouviram a voz de Deus. Como nós, como eu e você, eles eram pessoas comuns, mas eram pessoas que clamavam, procuravam gastar tempo e intimidade com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, família abençoada. É isso aí. Deus ainda fala.
ouça a voz de Deus, procura gastar tempo na presença de Deus e você vai ouvir a voz de Deus em bom som e ela vai arrancar todo o mal da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e, se você gostou, sugerir outros temas, fazer perguntas e nós vamos continuar aqui falando com muito bom humor, com muita graça de Deus e com muita humildade também para tentar abençoar a sua vida. Logo mais terão mais vídeos, teremos aqui mais vídeos no canal, depende do seu like também, depende do seu compartilhamento, compartilhe nas suas redes sociais, me siga lá no Twitter, lá no Twitter é Vinícius Play e nas demais redes sociais é ViniJVS, ViniJVS, tá bom? Procure também a minha página lá, Louvor ao Deus que Cura, no Facebook, eu estou sempre postando alguma coisa lá. Que Deus abençoe você, fica com Deus, ouça a voz de Deus, mergulhe na intimidade do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, família abençoada. Tchau!